Olá, mais uma vez, que a abundante graça de Deus Pai em Cristo e no Espírito Santo favoreça intensa e copiosamente a cada um de vocês. O assunto de hoje é apostasia e o texto base está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 1, pelo qual temos o seguinte destaque. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Escolhi essa versão propositalmente, onde consta a sentença abandonarão a fé, que já traz a exata e perfeita explicação sobre o que significa apostasia. Há algum tempo atrás, numa mensagem sobre a tentação, quanto à popularidade, eu disse que a tentação não ocorre apenas no aspecto sexual, pois é de se convir que há várias formas de tentações e, nessa ocasião, eu faço proveito do termo prostituição, levando-se em conta que não há apenas o sentido sexual para a prostituição, pois é também possível que a apostasia seja uma espécie de prostituição e, partindo da base em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 1, pretendo dar sequência utilizando outro texto bíblico para trazer também a diretriz que se faz necessária a esse pequeno estudo. Há um relatório bem conhecido em Apocalipse, capítulo 3, a respeito da igreja em Laodiceia. E, por meio do que é relatado naquela carta, podemos aprender bastante sobre a apostasia e seus respectivos efeitos muito danosos. Certamente o versículo predileto de muitos cristãos odiernos é o 20, no qual consta o seguinte enunciado: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e juntos cearemos. Infelizmente, muitos crentes dos dias atuais interpretam muito mal esse trecho, a ponto de considerá-lo como uma referência para um apelo evangelístico, como se Jesus estivesse à porta do coração de todos os pecadores do mundo afora, implorando para entrar. E, com essa má interpretação, esses crentes levam erroneamente em conta que os próprios pecadores têm o poder de aceitação ou rejeição da graça salvadora em Cristo. Mas não tem nada a ver com isso o que está contido como verdade no texto. Leamos, pois, a carta completa, registrada no capítulo 3, versículos 14 a 22, e que foi destinada pelo próprio Cristo aos crentes laodicenses. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável,
pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, nunca é uma atitude correta e adequada da parte dos peregrinos de Cristo considerar que a palavra de Deus pode ser compreendida sem os devidos critérios para uma interpretação que não tenha o mesmo sentido exposto nas Escrituras. Por isso, todo o cuidado necessário deve ser tomado, a fim de que não ocorra alguma adulteração da verdade que é imutável e, portanto, não deve ser convencionalmente relativizada. O texto em foco do capítulo 3 de Apocalipse é uma altissonante advertência de Jesus, que denuncia a igreja laodicense como uma igreja prostituta e, portanto, apóstata, ao ponto de ela ter expelido o Senhor da igreja com seu adultério religioso. Ela desligou-se de Cristo, adotou uma postura recheada de prepotência, julgando-se muito rica, independente, autossuficiente. Enfim, um rebanho que não precisava do pastor. Mas Cristo, na condição de assaz misericordioso, tanto quanto de perfeito em sua justiça, declara ao final dessa carta que, pelo arrependimento, essa igreja pode ter sua apostasia aplacada e, então, restaurada a verdadeira e imprescindível comunhão entre membros irmanados pela multiforme graça de Deus. Mas esse destaque a partir desse texto também significa que Jesus, na condição de justo juiz, não condena injustamente os pecadores sem antes alertá-los sobre suas condutas pecaminosas que pode conduzi-los à eterna destruição. Espero mais uma vez em Deus que mais essa breve mensagem seja promotora de edificação a vocês que puderam me fazer companhia hoje e que, sobretudo, como sempre, haja a glória devida, única e exclusivamente ao nosso bom Senhor. Em conformidade com a boa, agradável, imutável, perfeita e soberana vontade de Deus Pai, segue mais uma vez meu fraterno abraço na intensidade da preciosa comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do crucial e perfeito amor de Jesus Cristo. Amém.